atrás. A mercearia era só o essencial. Era só o que não se podia cultivar em casa. Não se podia cultivar em casa, que ia à mercearia. O petróleo, o sal, um coisinha de açúcar pouquinho. Não era 1 quilo. Sim, é 1 quilo, é às vezes meio quilo. Aquilo era pesado num papelinho que eu botava num prato. Pediam-me às vezes meio quilo. Agora já vem tudo em sacos aos quilos, como é que é? Naquela altura não era. E eles também compravam uma saca de açúcar, por exemplo, da mercearia, e vendiam aquilo e recebiam um pouco de dinheiro. Depois iam pagar, mas naquela altura, eles se quisessem dinheiro para comprar outra, não sei se ia ter. Era difícil também para eles. Pois que eles tinham que esperar pelo dinheiro muito tempo. Era difícil também para eles. Era quase difícil. E quem fornecia, se calhar queria receber na altura. Tinha que ser. Havia ali na Prainha do Norte, cheguei a trabalhar ali na Prainha do Norte, e vi um gajo que tinha uma mercearia. Havia vários, mas ele é que vendia farinha, mais nenhum vendia. Ele é que vendia, mas ele diz, não, levam aqui 1 quilo de farinha sem deixar o dinheiro. Porque eu depois não tenho dinheiro para mandar vir outra. Ele disse, eles já sabem, querem levar aqui 1 quilo de farinha, eles têm que deixar o dinheiro. O senhor, quando ia para a escola descalço, tinha alguma crianças que iam calçadas? Olha, esta que está aqui era da nossa terça, vinham calçadas, com as sandalinhas que o pai mandava a fazer, mas acho que pouco mais vinho, talvez. Era tudo. Mas não se sentiam envergonhados de aparecer o pé de uma pessoa calçada? Mas aquilo era toda a gente era assim, e não se sentia, não se notava. Mesmo para a missa iam descalços? Só para os pios iam descalços, tudo. Eu fui à missa tantos anos descalço. Ia descalço. E era todos. E o padre era calçado? O padre também ia calçado. E os homens mais graves, assim, calçado, e as senhoras, e coisa. Mas os rapazes. E quando me os primeiros sapatos, até não sabia andar muito bem com eles. Mesmo compravam grandotes, porque compravam grandes, porque depois estava a crescer. Para durar mais tempo. Era durar mais tempo. E não sabia andar muito bem com eles, já a primeira cara. Oh, e naquele tempo havia muito respeito. Iam quase sempre à missa. Sim. A igreja enchia-se de povo. A igreja enchia-se de povo, vindo da Ralta para baixo, para vinho longe. Às vezes ainda até com o inverno. E a igreja enchia-se de povo. Mesmo que chovesse, tinha que ir à missa. Vinham à missa, só se fossem umas aulas muito fortes mesmo. E para a novena de Natal, que hoje já se era a novena, nem se fala nisso, a igreja enchia-se de povo. Para a novena de Santo Amaro, que era o padroeiro. Era uma coisa... O que eram os arraiais naquele tempo da sua infância? Os arraiais no tempo da minha infância, que eram arraiais que faziam? Faziam para a festa de Santo Amaro, não se fazia arraial porque era uma festa de inverno, faziam as arrematações, levavam então muitas massas e vinha de São Roque muita gente, e até de Santana, e arrematavam ali depois da missa, arrematavam ali um quadro, e depois era a procissão, estava a tarde passada, anoitecia muito cedo. Para a festa de Sra. Claro, como é que faziam assim mais uma coisinha? Então, era a festa de verão, e às vezes vinha uma filarmónica de fora, fazia o real, às vezes então um quadro da noite, o resto. Não vinha bandas de fora de batuque? Às vezes, de batuque não vinha. Não havia batuque nesse tempo. Chegou a vir a filarmónica daqui da Piedade, a filarmónica da Calheta. Chamarritas? Chamarritas faziam então, que a gente chamava folgas. Folgas? De inverno nas casas particulares. Sim, isso então faziam. Começava-se ali em janeiro e até o intrudo. Era quase sempre à quinta e ao sábado, folgas. Eu cheguei para folgas para a Terra Alta, da gente vir para casa ao amanhecer. Vai lá toda a noite. Era nas casas porque não havia salões, não é? Não havia salões nesse tempo. Era nas casas particulares. Havia uma casa ou duas que tinham assim uma sala melhor. Aqui havia uma casa aqui do lado atrás também fazia-se muita folga. Aqui, eu não cheguei a ir aqui. Foi há muito tempo que eu era rapaz ainda. Mas para a Terra Alta foi muito. Os namoricos geralmente era nessas alturas? Os namoricos? Pois, com certeza. Não se foi logo. Aquela data não se foi antes. Foi antes de ir ao bairro? Foi antes de ir ao bairro. A gente começou a ter... a olhar um para o outro, ela ainda ia à escola. E eu devia ter uns 16 anos, uma vez que ela 4 anos.
Foi sempre aquela tendência, sempre aquela tendência. Até que se realizou e que nos casámos. Estamos casados há 66 anos. Só? Só. Ainda devia ter mais uns, mas já 66. Já. Então já não casaram muito novos. Eu casei com 24 anos e aquela casou ainda com 19 anos. Também daqui a 15 dias fez os 20. Como é que eram os casamentos naquela altura, as festas? Festas, era uma festinha em casa que por parte dela fizeram, convidavam os parentes e assim algumas pessoas e davam um jantarinho lá em casa. O jantar era camarão. Cá, camarão. Matavam tem uma carninha de reis. Uma galinha. E galinhas, faziam. E uns bolinhos doces, depois com a galinha em cima. Olha, a gente casou-se numa segunda-feira e na quinta-feira antes tinha arrebentado um vulcão nos papelinhos. Ainda quando a gente vinha de Pata Alta abaixo à noite, que havia uma casa desta para baixo, porque a gente ficava cá embaixo em casa do meu pai, havia cada labareda de lume que a gente via. Daqui via-se? Via-se ali por cento da Alta, então via-se muito bem. Aquela fumaça e aquela labareda de lume. Em 57. Em 57. Até iam tocar latas aos noivos. Fizemos tocar latas na nossa casa, não foram. Estava toda a gente atemorizada com a calor do vulcão, com certeza não foram. Como é que era a história antigamente, quando se casavam, iam bater latas ou tocar latas? Como é que era isso? Era, começava a fazer barulho fora da porta, ia cantar, ia cantarolar, ia bater. Porquê? Até que os noivos abriam a porta. Para quê? Era uma tradição que tinham. Até que os noivos abriam a porta. E brindávamos. Se calhar iam mais por causa da brinda dela para comer um bocado de bolo. Será que era? Um bolo, e um copo de vinho ou qualquer coisa. Pois. Mas era uma tradição. Mas era mesmo latas que batiam, era? Levavam latas e levavam qualquer coisa para fazer barulho. Isso não abrissem a porta? Eu bati lá toda a noite. Bati toda, era um capaz de bater toda a noite, eu tive que abrir a porta. Mas hoje não tive. Não, hoje não teve. Não tivemos latas. Estavam atemorizados para o calor do vulcão, não sei o quê. Não foi. Naquele tempo havia muito respeito para a natureza. Sim. Ali foi uma coisa também grande. E fazia muitos temporais naquela altura? Sim, temporais também. O senhor foi tropa? Foi, 15 meses, na terceira. Na terceira? Na terceira. E o que é que fazia na tropa? Descansar. O Salazar era um tico novo, mas eu achava que naquela coisa da tropa que não era. Porque apuravam toda a gente para ir para a tropa, eram os penados para ficar um livre. Para estarem lá sem fazer nada, a comer e a gastar roupa e calçado. Quando, olha, na recruta que eu fui, em 1954, só para a terceira foram 533 rapazes. E tinha a tropa de São Miguel e Santa Maria que estava em São Miguel. E ainda tinha um companheiro foi algo. Mas o senhor não acha que a juventude de hoje devia ir à tropa? Foi muita falta. E já disse ao início, mais à minha mulher, já muita vez. Muita falta, porque eles aprendiam a disciplinar lá dentro. O senhor aprendeu muita coisa, não? Eu fui sempre disciplinado. Eu nunca fui batido. Os meus pais, nem mesmo, não, nunca fui. Assim que ele falava, eu ouvia. Sim, mas eu aprendi a fazer a cama, muita coisa que se aprendia lá. Eu aprendi a fazer a cama. Faxina, muitas vezes alguém ia lavar a louça. Tinham faxinas para isso. Mas tinham de descascar batatas. E em cima da mesa que a gente comia, tomava o café de manhã. A primeira coisa estava uma serra de batata branca para descascar. A gente tinha de descascar as batatas, o faxina vinha, levava as batatas e as cascas, limpava a mesa e depois então a gente tomava o café. E quando a gente sentava para eles davam uma navalhinha para a gente descascar a batata. Já ofereciam uma navalhinha, que a gente depois tinha que entregar, assim embora. Não conhecia isso. E a gente, era o mais maligno, que havia sempre gente maligna e refilhões naquilo. Chegava-se a uma certa altura, uma parte deles já não tinham navalha. Diziam que tinham sumido, que tinham feito isto. Já tinham mandado para a família? Não, depois. Havia lá um capitão, que veio de São Miguel para lá, o capitão Teixeira, um homem já mais duro, mas já batido também naquilo. E um dia estávamos sentados para descascar batatas, havia até só uma metade que tinham navalha, os outros não tinham. E ele disse assim, esse que tem navalha, deem aos outros que não têm navalha. Olha. Começou a aparecer mais navalhas. Belo castigo, está bom.
Eles diziam que tinham seminário para não se achar batatas. Há sempre gente refilhou na glosa. Mas a tropa ensinava muito. Mas tinha. Aqui não se fazia. Olha, eu lembro-me quando veio os quadros mercianos vinham tirar o curso lá sempre a Lisboa, ao continente, e depois vinham mais cedo. Antes da tropa entrar na recruta, já estavam os quadros mercianos para receber a recruta nova. Mas a gente estávamos formados para comer, ao meio-dia, não sei o quê, e já era um quadro merciano novo. Ainda a recruta não tinha chegado, a outra nova. E estava um primeiro cabo, que era o primeiro cabo da barbearia. Era muito pesadote e tinha o cabelo lá muito bem penteadinho, sempre, mas chegou à forma assim já mais atrasadote. E quando chamaram o número dele, ele respondeu pronto, mas respondeu bruto. Respondeu pronto, se coisa bruto. E o qual sempre pega com ele. E ele disse, que é? És um quadro no seu tamanho. Mas não era, tinha o curso de sargento, era calmo sempre, tinha o curso de sargento. Olha, ele foi comer uma coisinha, e quando acabou de comer, foi para a barbearia, e ele não cortou o cabelo, os outros cortaram, mas foi à navalha da barba, foi rapazinho, lavou limpo, que o cabeceal, mas não. Durante os tempos não usou pente? Não usou, nem saía da barbearia, quem queria ver era sentado na barbearia. E muitos cortaram o cabelo lá, assim, o comandante que veio por lá, que ele veio no dia que a gente jurou bandeira. Antes estava um segundo comandante, que estava antes. Depois veio um primeiro comandante, o Melo Abreu. E a mania dele era aquela. Ele dizia, não prejudica a caderneta, mas é uma vergonha para um militar a cabeça alva na rapada. É assim que é um bom castigo, era aqui, cabeça rapada. Hoje em dia não era castigo, a maior parte das pessoas andam com a rapada. E com a cabeça rapada e a barba na cara até aqui abaixo. Eu vou contar aos meus senhores cantigas que têm valores e servem para toda a gente. São Jorge, Pico e Terceira, Faial, Flores e Madeira, São Miguel e Continente. Da Ilha da Graciosa, gente grada e formosa, mas que tem muita mania. E o Corvo, terra anã, mas também tem sua irmã, Ilha de Santa Maria. Vou falar do Continente, que tem gente inteligente, mas também muito trafulha. Tanta gente misturada, de volta e meia atulhada, tanta abundância de pulha. A Madeira, meus senhores, é um jardim de flores, é das ilhas africanas. Vendem alhos e cebolas às freguesas que são tolas, que as compram por bananas. A ilha de Santa Maria, que já viveu numa agonia, já se viu perto da morte. Foram para lá dos melhores, fazer as pistas maiores, fazer a base mais forte. Na ilha de São Miguel, todo o rico usa anel e o pobre de pé no chão. São fechados num curral como um feroz animal enjaulado na prisão. Enquanto que na Terceira são todos a brincadeira, relógios e botas de canos, há tanta gente perdida que vive ganhando a vida roubando os americanos. Há uma ilha no norte que não tem castelo nem forte, mas se ouvem os seus urros. Há uma ilha tão formosa que uns chamam Graciosa, outros a terra dos burros. São Jorge, terra perdida, muito estreita mas comprida, é terra que não há fruta. Desde o topo às manadas, são solteiras e casadas, todas usam saia curta. O pico é desprezado, por não ter terra nem arado, é das ilhas mais bonitas. O seu falar é alegre, aqui toda a gente escreve, canta e baila às chamarritas. Faial em Ilha Azul, desde o norte até o sul, tem um lindo panorama. Americanos, ingleses, alemães e franceses, da ilha dão boa fama. Sou o nome das flores, onde vivem os amores, onde goza a mocidade. Lá um coelho ou um espertalhote, uma lancha é um bote e um bode a uma autoridade. O Corvo, uma só freguesia, disse-me quem não conhecia, que lá não tinha cidade. Pelas festas são ingratos, de gravata sem sapatos, mas vivem em felicidade. Muito bem, muito bem. Não é bonito? É muito bonito. E eu aprendi isto quando estava na tropa. Apareceu lá este papel e não sei quem é que fez, nem quem não fez. Não sei. Eu sei que aprendi isto na tropa. E não esqueceu. Não esqueceu.
Então a sua vida foi sempre no campo, praticamente, depois de ter trabalhado na... Sim, depois fui atrás para o campo. Cultivava uma vinha, tinha ali... E ainda faz alguma coisa no campo? Era muito pouco assim, que já não posso. E no outro dia cultivei ali mordinha, batatas brancas. Estou a limpar ali uma outra horta para ver se vem ali um trator lavrá-la, fazer rico para semear mais batatas brancas e um rigo de milho doce, um rigo de feijão. Ainda tenho vontade de fazer essas coisas? Vontade tenho. E sei fazer, mesmo devagarinho sei fazer. Um alvinhozinho pequenino, coisa que sei fazer. Foi sempre a minha vida. Sei. Dores de coluna? Dor de coluna? Graças a Deus não. Às vezes dou-me aqui embaixo estas jogadeiras, é mais baixo do corpo. Mas, sem dor de corpo, assim mesmo não tenho tido. Aquela que era muito com dor nas costas, já fui operado à coluna, mas eu assim mesmo não. Fui operado a um hernia, fui operado à próstata. Está bem. Vamos passando. E foi homem de chegar a casa muitas vezes com bebedeiras? Não fui. Não fui. Não. Eu gostava muito de beber um copo de vinho, agora bebo água. Mas gostava, e às vezes dizia, não sei se já há um tempo que não posso beber vinho, vai ser muito chato. Porque eu gostava, à refeição, beber um copo ou dois de vinho. Mas agora fui à água, para uns compromissos, umas coisas, melhor era beber água. E agora já bebo água perfeitamente. Tá? Já se habituou? Já me habituei à água. Não bebo água enquanto estou a comer. Às vezes alguns bebem água. Não, é depois de comer, um copo de água. Mas os médicos proibiram de beber vinho na refeição? Não, foi uma vez que eu dei-me aqui qualquer coisa de umas arritmias e fui ter ao hospital, ali ao Caio de Pico. E depois eu estive lá um tempo, quase em cima da cama, a fazer exames e coisas. E a médica que me atendeu, até não foi daquelas médicas dali, uma médica que estava lá de passagem. E receitou-me um compromissozinho para tomar à hora do... Era o pequeno almoço e outro o almoço. E ele dizia assim, o senhor não bebe vinho, depois. Mas quando fui agora à consulta à médica, era uma médica de família, porque a minha sistema é sempre baixa. É sempre baixo. Atenção. É sempre baixo. E eu disse, mas eu não bebo vinho porque assim, assim. E a médica disse, mas o senhor em vez de tomar isso ao meio-dia, pode tomar à noite, beber um copo de vinho. Olha, eu fui ali do outro dia e depois deu-me dor de cabeça e eu disse, não vou mais beber. Acabou. Não, é isso. É algo. E na sua infância, carros? Havia poucos carros? Poucos. Eu lembro-me do primeiro carro que veio aqui passando do mar, chamavam 800. Carro de capota, daqueles carros muito com ferro bastante, e antigos. Foi o carro de praça que veio passando do mar. Depois um americano... Por acaso tive a sorte de já ver uma fotografia desse carro que era inglês, o volante era à direita, é isso? Não, o tal é à esquerda. Não sei. E penso que era à esquerda. É? Quando eu... Tem fotografias dele aí. Não sei. E vi um que é ali daquela senhora que me veio trazer. Não era do... Era o sogro dela. O volante era à direita. Era à direita, talvez fosse, eu até não sei também, depois talvez fosse, não sei, não me recordo muito bem. E ele fazia muitos fretes naquele tempo? Pois é, fazia. Não havia carros? Não havia carros, mas depois... Também era preciso dinheiro para... Também havia a caminhonete da carreira, começou a vir a caminhonete da carreira, que Piedade, Caio de Pico. No seu tempo de infância? Sim, mais tarde, quando se fez esta estrada. Isto foi o último anel que se fez aqui em volta da ilha para ligar a estrada, foi para aí em cima Piedade, foi o último lance que se fez. E depois começou a haver uma caminhonete da carreira, no Caio de Pico compraram uma caminhonete e faziam só esta viagem aqui, Caio de Pico Piedade, Caio de Pico Piedade. Mas era só para amanhã e à noite, para amanhã para lá, à noite para trás. E depois eles acabaram por vender isso, depois a empresa da Madalena ficou com isso. E a minha que ficou por coisa da Laje, que a Madalena, os cristianos é que têm isso tudo. Mas depois houve um americano aqui atrás que também teve um carrinho, o seu padre aqui também arranjou um carrinho. Isto foi os carrinhos primeiros que eu vi em Santo Amaro. Quando eu fui para a tropa já havia-se 800. 800, ainda quando ele comprou, ainda não havia ramal aqui para baixo.
Ele tinha uma garagem até lá em cima, na estrada, que ele arrumava lá em cima. Não tinha. Depois, quando abriu o ramal, então ele começou a trazê-lo aqui abaixo. Mas ele também já não teve por muitos anos. Ele depois arranjou um outro carrinho, segunda mão, um carrinho mais pequeno. Também não teve muito tempo. E depois comprou um carro novo. Aquele Sr. Costa da Madalena. Deu-lhe conselho que ele comprasse um carro novo. Um carro novo ia durar muitos anos, sem dar reparações. E carros velhos estavam sempre em conserto. E ele então comprou um carro novo e trabalhou com esse carro muitos anos. Até deixar, até vender isso, depois vendeu a praça e um carro e um outro rapaz. De meu trisavô, José da Terra Pereira, era aqui desta casa. Isso era de 1700? Ele nasceu em 1827. E com 21 anos foi casar com uma senhora no Arrife. Ela tinha 18 anos. Ele vivia, e a mãe dela já tinha morrido, ela havia mais o pai. E eu não sei, aquele homem com 21 anos, como é que foi tomar conhecimento? Isso é tudo fechado, as freguesias. Foi tomar conhecimento com aquela senhora no Arrife. Verdade. Namorar aquela senhora. Do outro lado da ilha. Do outro lado da ilha, um quadro longe. Só se atravessava por matas, podia ser de outra maneira. E ele casou em 1848. Com 20 e poucos. Com 20 e poucos anos, 1848. E ficou a morar lá no sul, em casa de sogro. Em 1850 nasceu uma filha, estava lá. Aquela mais velhinha que estava lá, aquele retrato. E em 1852 nasceu um filho, Manuel Simas Melo. Aquela era Maria Jacinta Terra e o filho era Manuel Simas Melo, porque o avô do sul tinha Simas no nome. E ao cabo de uns anos, ele mudou-se para aqui, para a sua casa. Trouxe o sogro consigo, para aqui, e aquele casal de filhos. Aqui nasceu uma outra filha, uma Ana, qualquer coisa, que morreu com a febre, com 16 anos. E tinha nascido uma outra, que um mês depois do avô do sul morrer aqui, ela lembrou-se de ir para o Brasil, essa mais nova. Foi para o Brasil, mas uma viagem com o mar e muito demoradas naquele tempo. Passou muito mal, chegou lá fraquinha, teve febre. Foi-se embora. Afinal, ficou aquele casal. Esta filha, ele tinha a profissão de carpinteiro. Ele e o Antônio Oliveira ali embaixo, e ao cabo das casas um José, não sei o nome dele. Eram uns três só que tinham a profissão de carpinteiro em Santo Amaro, naquela altura. Ele ia ao sul e caminhava. Minha mãe, lembra-se, ele foi padrinho de minha mãe. Minha mãe é aquela que está ali ao centro, daquelas 5 irmãs, é que está ao centro. Quando minha mãe nasceu, em 1900, ele tinha 72 anos. Era a primeira bisneta, já era bisneta. E ele é que foi padrinho do batismo dela. E minha mãe lembra-se dele se levantar aqui de madrugada cedo, acender um lampião e caminhar para esse mundo fora, e de manhã estava no Arrife. Faziam uma janela, mas eles estavam cerrados, ele preparava uma janela, ficava uma janela feita. E tornava a caminhar lá, e quando faltava a luz, estava sobre o lampião, e 9, 9:30 da noite estava aqui em casa. Era um dia grande. Atravessar a ilha. Minha mãe lembra-se muito bem disso. E ela diz que quando viu a claridade aqui para o portão dentro, do lampião, minha mãe e uma irmã, que era mais nova, 16 meses, podiam-se atrás da porta, à espera de ela abrir a porta. E ele já sentia a agonia dela atrás da porta, abria a porta devagarinho, e sentava-se numa caixa que tinha ali, que ele tinha feito, ela estava lá embaixo, essa caixa. Sentava-se nessa caixa, e elas iam para cima dos joelhos dele, e com aquela alegria. E ele pegava na mãezinha, e ensinava-as a benzer e a rezar. Não vinha aborrecido, não vinha chateado, nem você não me chateia. Levava uma vida a sério. Uma vida a sério. O rezar, antigamente, toda a gente rezava o terço. E eu rezo textos. Eu rezo textos. Para amanhã eu rezo 6 textos. A gente levanta-me de manhã,
Eu me levantei, a primeira coisa vou fora o pão. Estou para deixar ali o pão. Vou tratar das galinhas. Venho para cima, como uma coisinha e vou rezar o texto. Se tem tempo de rezar todos, até às 10 horas. Porque às 10 horas a gente acende-se aqui e vê a missa na televisão que dá em Fátima. Todos os dias, das 10 às 11, dá a missa. É lindo. E a gente vê a missa. Todos os dias. A gente tem aquela missa aqui em casa. E se não tenho tempo de rezar os textos todos antes da missa, é porque vou acabar de rezar por a missa. E à noite a gente reza aqui os textos juntamente com os de Fátima. Aqui às 5h30 da tarde. Não troca uma novela por uma missa? Não. Não. A gente não vê novelas. Eu vejo uma novela de há muitos anos. Eu estou a falar muito alto, talvez. E já falo consigo. Ainda existem pessoas com fé. Eu tenho, graças a Deus. Foi os meus pais me ensinaram. Foi os meus pais me ensinaram. Eu vejo aqui casais. E soube dar continuidade. Eu vejo aqui casais que os pais ensinaram e eles abandonaram tudo por causa dos filhos. Porque os filhos é que são discretos, é que são inteligentes, é que sabem. E os pais abandonaram. A nossa igreja vai 2 de pessoas à igreja à missa. A vezes pouco mais. É uma miséria. E para a semana o padre veio celebrar uma missa que ele é padre aqui, é na Prainha e aqui é na Ribeirinha. Ele é daqui da São Velho. Luís. O Luís Manuel também. A mãe é a minha prima ainda. Afastado-me da minha prima. A mãe dele. É prima em segundo ou terceiro. Uhum. Era prima da minha mãe. Exatamente. E ele veio aqui celebrar à quinta-feira. E já aconteceu às vezes está só mais aquela à missa. É. E às vezes vem uma pessoa mais à quinta-feira, à tarde. E um outro padre que teve antes deste, e uma vez uma missa, foi só eu mais ele. Porque eu faço parte de sacristão. É que sirvo lá os altares e ponho aquilo em condições. O que a gente chegou, já viu? Não? O que a gente chegou. O que a gente chegou é uma miséria. Está numa miséria. No seu tempo de infância a igreja enchia-se. A igreja enchia-se. Gente da Terra Alta que vinham de longe, com instrumentos que eram para uma ribeiras. A pé. A pé, claro. E diante de longe. A igreja enchia. Agora toda a gente tem os seus carros, pode parar mesmo ao pé da igreja. Não pode? Exatamente. Eles param ao pé da igreja, mas vão para o café. Lá para o bar da Casa da Música. Estava melhor. Para o café, eles têm fé para isso. Sim, fé não volta para isso, graças a Deus. É uma coisa parece mentira. Foi um extremo. Parece mentira. Parece mentira para gente que foi criada de outra maneira. Se tivessem sido criados noutra religião, noutra coisa, não me admira. Mas não, foram criados nisto, viveram nisto e casaram-se nisto e batizaram o filho nisto e agora passa depois fora. Não interessa nada à missa, não interessa nada. É triste. Triste. Mas tem que ser assim, não vejo outra coisa. É caminho para não precisar ver padres. Por jeito que eu vejo, já há pouco, mas é caminho para não precisar ver padres. Já há poucos também mesmo. Pois é. Eu lembro-me quando estava na tropa, ao sábado, voltava um tempo, os seminaristas iam dar um passeio até o Monte Brasil. E passavam lá para a casa da guarda, que a gente estava por ali fora. Mas era cada bando, principalmente daqueles primeiros anos, era uma moção medonho. Agora vão poucos para o seminário. Agora, não está quase ninguém no seminário. Eu até parece-me que há uns tempos atrás o seu padre disse que iam fechar o seminário e dar aula num outro lugar qualquer, porque era meio dia deles. Sim. É uma miséria. É uma miséria. Aí, gente. Pois eu não sei quem é mais tolo, se quem sofre o miolo ou se quem não tolo acredita. Portanto, não abalizo esta falta de juízo, se é minha ou de quem a dita. Seja lá como for, eu só me vou dispor a contar vindouros fados, já que os almanaques têm, o que não usa ninguém, de serem ajuizados. Este ano novo será medido, pelo metro novo aferido, pela medida mais farta. Porque o ministro, entre os vários santinhos dos calendários, mandou pôr a Santa Marta. Lá fora passa-se o ano, a cozer o velho pano cada vez mais cru,
para vestir a paz coitada, que anda toda esfarrapada, desde que o verão está nu. Cá dentro, para variar, vou mandar barfustar os ares do dizer mal. Eu cá penso então que isso não é senão posição horizontal. Vão fazer-se conferências, propagandas, experiências, campanhas de les a les, mas não haverá mestria que debela a epidemia dos Zequinhas e Lelés. E as ruas movimentadas, agora traçadas, em todas as direções, sendo todas passadeiras, será essa a única maneira de não passarem mais peões. Não haverá mais chiada contra a carne congelada, que em vez de boi será frango, e este virá mais quente, com o vício impenitente, dará a perna no tango. Enfim, depois do Natal, que este ano deste ao que vale, com peroas ao redor, e o outro lado suceder, a quem eu terei de fazer, um juízo ainda pior. Isso vem de onde? De quem? No almanaque. No almanaque? No almanaque das missões que eu agarrei, e tinha talvez uns 16 anos. E decorou isso? E dava-me gripe quase sempre, quando começava ali a primavera, e dava-me quase sempre gripe. E depois a minha mãe não me deixava sair para a rua, ali uns dias tentar em casa. E eu agarrei lá um almanaque das missões, uma coisa antiga, e tinha este juízo do ano. E eu fui-lhe então, queria dizer que eu decorei isto. Nunca mais me esqueceu. O senhor acredita no almanaque? Não acredito nos almanaques. Acredita no almanaque? Eu acredito até, a gente tem sempre almanaques. Acredita nas luas, nas sementeiras? Não usa tão muito sementeiras à base das luas. Não? Não uso muito. Há pessoas que usam muito isso. Não, meu pai não usava e não uso muito. Só quando era tempo de podar vinha, ele não podava vinha com a lua nova ou com a lua redonda, cheia, durante 3 dias. Na véspera, no dia e no dia a seguir. Depois engenhava. Ele tinha isso então, nas vinhas. O resto, não. Mas acredita nas luas para semear e para a terra? Não, semeio. Não. Há casas que acreditavam muito nisso, muito. Eu uma vez estava mais meu pai a trabalhar num prédio lá dentro, eu era rapaz. Passou lá um homenzinho que morava mesmo lá para dentro, que ele já morava há muitos anos, João Lourenço. E ele disse que os dias melhores de sementeira, que era o dia 7º de lua, tanto no enchente como no vazante. E eu ouvi isto, até conversa nunca me esqueci, não sei, mas meu pai não me baseava nisso. 7º de lua. Já dia 7º de lua, tanto no enchente como no vazante. Depois de fazer a lua, 7 dias depois. Mais ou menos era quarto minguante, quarto crescente e quarto minguante. Quando para semear batatas não reparava na lua? Não. É quando a terra está a gente e a batata a gente também. Podar a vinha, o senhor diz que era melhor no vazante, não é? Não, no vazante não. Havia um meio aqui embaixo que se via a gente a podar a vinha no vazante, ele ficava com uma dor. Você mesmo queria estragar a vinha e queria estragar. Dizem que se for podada sempre os anos no vazante, que a vinha que enfraquece mais. Dizem que enfraquece. Mesmo um ano, por acaso, uma coisa não deve ser. Mas eles dizem que se for podada sempre no vazante, mas a gente podava a primeira sexta-feira de março. Logo estava bom para podar. Meu pai gostava de começar a podar a primeira sexta-feira de março. E hoje em dia, para ver a previsão do tempo, vão à RTP hoje e veem a previsão. Okay. Naquele tempo, como é que viam a previsão do tempo? Não haviam. Não, mas havia um homem ali embaixo, que ele já morreu há muitos anos, Manuel António, que ele não tinha uma visão consigo diferente dos outros. Ele, no lugar que morava, uma casazinha escondida ali para trás, ele não via as travessas, não via. Ele ia lá abaixo ao Muro da Costa, ver, para um lado e para o outro. E meu pai, às vezes, a gente estava lá para caminhar, ou escoar, ou lavrar hortas, ou assim uma coisa. E o tempo estava assim de dúvida. E meu pai perguntou: "Ó, Antônio, o homem estava para fazer este serviço, assim, assim?" E ele disse: "Olha, se for para vir ao meio-dia para baixo, vai. Se for para vir à tarde, não te garanto." E aquilo era quase sempre certo. Como tinha uma visão naquilo muito diferente. Era pelas nuvens ou o que era? Eu não sei o que é que ele via. Eu não sei. Ele via. Ele tinha que ver aquela travessa ali, tinha que ver a outra travessa ao lado sul. E havia um José Gaspar ali nas Ribeiras. Também era um homem dessa força. Um homem também que tinha um barco seu, até um andorinho, não sei o quê, um barco veleiro. Fazia viagens para Santa Maria e coisa. E depois ele
cortou uma perna e um filho é que ficou a mestre do barco e fazia essa viagem. E um dia o filho chegou lá às Ribeiras de manhã com o barco com carga e o pai perguntou: para onde é que vais com essa carga? Para a calheta no esquim. Ele disse: vai lá descarregar e vem para trás que eu vou-me arranjar aqui um rapaz para botar aqui madeira para varar o barco. E o filho se riu e disse: o pai não está tolo, e vou ir para o Faial. E ele disse: eles viram-se em pancas para chegar ao Faial. Viram-se em pancas para chegar ao Faial. E ele já estava vendo. Porque ele uma vez estava com esse barco na doca de Faial, lá encostado à doca, à parede, ao muro. E disse à companhia: a gente vai botar este barco no meio da doca e vamos botar os dois ferros para o fundo, amarrar as escotilhas e vamos na lanchinha para a terra. E o Maria ficava admirado, estava tanto bom tempo, e um assim lá mais curioso, e foi à capitania. E disse: homem, o nosso mestre mandou agora botar o barco no meio da doca, com os ferros para o fundo e amarrar as escotilhas. E os da capitania mandam chamar o mestre lá à capitania. Disse: homem, o senhor a fazer isto assim, assim. E ele disse: olha, daqui a 2 horas está a ventar por aí fora que leva tudo por o ar. E foi certinho. São pessoas que têm uma visão, uma coisa diferente. Não sei. Eu, por mim, não tenho. Não sabia quando é que ia chover, só quando chovia mesmo. Só quando estava a bater em cima, sabia. Apanhei muitas. É como eu. Apanhei muitas no mato, foi para cima. E depois, se estivesse a trabalhar no mato e começasse a chover, vinha para casa para nos alegar? Olha, a gente começasse a chover muito, a gente de repente caminhava para casa. Mas ele uma vez estava meu pai no mato a trabalhar e começou assim uma chuvinha e foi chovendo. E a gente sempre trabalhando. E chegou a certa altura o meu pai disse: olha, a gente vai assim, vamos vir a casa alagados, vamos trabalhar aqui mais este bocadinho. E fui trabalhar até à tarde e depois não viu, já estavam alagados, e já a casa alagados. E acontecia muitas vezes. E então, muitas vezes que acontecia, só mesmo para ir ordenhar as vacas, dias de chuva. Que a gente chega a caminhar de casa abaixo de chuva, ir ordenhar as vacas e chegar a casa abaixo de chuva. Mas tinha fato de água? Tinha, mais tarde tive, mas nessa altura não tinha. Não tinha fato de água. Nem botas de cano? Nem botas de cano, nós algodinhos depois, era uma soeira de lã vestida, um colete e uma soeira e um boné trancado na cabeça, pronto. E a roupa era muito pouca. Agora temos roupa aí que dava para pôr um pronto a vestir aí. E compravam muitas sacas de adubo para pôr na erva? Não compravam nenhumas. Mesmo não havia, nem havia dinheiro. Mesmo não havia adubo. Foi mais tarde. Mas era tudo muito mais saudável? Dizem que sim. Está tudo diferente. Mas eu estava para contar a respeito daquela senhora que nasceu no Arrife, aquela Maria Jacinta Terra. O pai, como trabalhava de carpina e criavam as vacas, e de verão estavam as vacas no mato, em pastais, e ela ia ordear as vacas. E começou a ter namoro aí com um gajo qualquer, começou a fazer namoro, e a coisa adiantou-se e ela ficou grávida. Não sei se ela que disse aos pais, se os pais que se descobriram que ela estava grávida e o pai não a quis em casa. Ela teve que fazer uma trouxa com a sua roupinha e caminhar a pé até à Madalena e agarrar um barquinho para ir para o Faial e ir para a casa que chamavam Roda, e aquelas mulheres desprotegidas estão por lá. E ela estava triste, ela passou uma dor pesada. Mas já disse que aquela caixa não esteve lá há muito tempo, porque apareceu uma senhora da cidade, criou a mulher lá para o seu serviço de casa, e ela apresentou-se à senhora, contou o seu estado, mas talvez ela estava assim muito grossa também, e contou o seu estado, e a mulherzinha viu que ela estava meio triste de estar ali e levou-a consigo. Ela conseguiu não pedir o ordenado, cozinha para comer e uma caminha para dormir e fazer lá o serviço que podia fazer. E ficou, quando a bebê estava para nascer, que é esta senhorazinha que está aqui em cima,
que era a filha dela. Essa senhora levou-a para o hospital, ela teve lá a bebê, e quando estava a jeito de trabalhar, a senhora trouxe outra vez para casa. E ela veio para casa, queria a rapalhinha e fazer o serviço de casa que podia fazer. Isto foi em março. Esta senhora que está aqui, que é a filha dela, nasceu no dia 25 de março de 1883. Está ali em cima. E quando foi adiante na gema de verão, que a gente chama, julho, agosto, ele morava aqui e tinha um compadre aqui para baixo, o Molo Santos, que veio aqui falar com ele e disse ao José da Terra: eu penso que a tua filha já tem castigo bastante. Vê se me arranjas uma noticiazinha para tal dia vir tirar a Madalena, que eu aqui a vou esperar. E então ele foi esperá-la e ela então veio com mais esse padrinho, acho que era padrinho dela, não sei o quê, veio ter aqui a casa. E então o pai aceitou e ela ficou aqui o resto da vida, depois aqui. Mas teve um castigo pesado. Hoje em dia, se fosse assim, ia meu pai a poder de castigos, só poder. Estava a cadeia cheia. E quando, antes de haver a Moache, que eram moinhos, mas quando havia calmaria, o moinhos não moinho. E ela ia lá para baixo para a Tafona, tinha uma Tafona, moer ali embaixo, e levava minha mãe e mais irmãos, uma lata deles, e estava um moinhozinho lá na Moega, e eram uns na almanjarra, outros na canga, outros com cordas amarradas, a puxar, a moer, e faziam uma coisinha de farinha para fazer uns papinhos para comer. Não tinha animal para puxar? Não tinha. De verão as vacas estavam no mato, não tinha vacas cá em baixo. Epa, já vi o que era penar. Era penar. E minha mãe navia de noite. Aquela família aqui, do meu avô, tinha uns que naviam de noite. Minha mãe foi a primeira que nasceu, navia de noite. E nasceram mais 3 ou 4 também que naviam. E a minha mãe disse que ela caminhava agarrada à saia dela, às vezes de noite agarrada à saia dela, porque ela caminhava para buscar isto ou buscar aquilo. Minha mãe navia de noite, ela andava dentro de casa, como aos cegos andam, e sabem deitar as coisas ou ali de roda de casa. Mas tinham luz a petróleo? Sim, mas se eu assim no meio do caminho, ela já não sabia para que lado é que estava às paredes. Não sabia para que lado. E de dia via bem? E de dia via, e fazia a ceia à noite, com a luzinha assim no dedo, uma coisinha, uma lamparinazinha, e ela já fazia a ceia. E de dia via perfeitamente bem, mas faltando a luz, tinha um irmão, que morava ali embaixo, que era da mesma maneira, tinha uma Olívia que está ali, também que era da mesma maneira. Mas tinha os olhos claros, não era? E tinha uma Isabel, que também era da mesma maneira. E uma vez eu ouvi dizer à minha avó, que houve um rapazinho, o meu avô foi para a América em 1910. Já ficou aquela família toda grande, estava lá em cima, só menos as 2 raparigas pequenas. Ele esteve na América 7 anos, veio em 1917. Em 18 nasceu um rapazinho, mas nasceu fraquinho na Vingou. E depois em 22 nasceu a Lídia, que estava lá encostada ao seu irmão, o dia 3 de abril de 1922, e o dia 2 de dezembro de 1924 nasceu a outra Isabel, que está lá a pé de pai. E a última. Eu vou dizer à minha avó que se tivessem escapado todos, que era um via, um navio, outro via, um navio, outro via. Uma coisa que não aconteceu em família nenhuma. O meu avô via que era uma guarda, dava essa costa de noite, e minha avó também da mesma maneira. E aconteceu aqui naquela família. Sim, sim. Naviam de noite. Minha mãe dizia que numa noite de lua muito clara, a pé das casas brancas, como que via assim um clarão das casas. Mas não diferenciava nem porta, nem janela, nem nada. E então às escuras, a gente às vezes vinham aqui a esta casa, iam por baixo para a nossa casa, ela ia sempre por baixo da gente, chegava para os degraus da igreja, tinha que ser 3 graus, dizia: olha, agora vai um degrau, mas deixou o pé, agora deixou o outro. Ela não havia nada com isso mesmo. E não era falta de óculos? Não, aqui era uma coisa na vista, faltava. Coisa qualquer que havia ali. Porque uns viam, outros não viam. Ela, quando eu estava na tropa, já o último ano, no mês de maio, eu estava lá um ano e tal,
e faziam aqui o bolo de véspera, com o nome do Espírito Santo, a casa foi do véspera. E ela fez uma saquinha A sua mãe? com massa de bolo de véspera, mas assim, todas as bolachinhas pequenas. E havia aqui dois homens de Santo Amaro que andavam no Terralta. Um Zé Terras e um Alçoida, que morava mesmo aqui embaixo. E ela veio à missa de manhã, ou no domingo, e viu uma Alçoida. E disse assim, olha, tem lá uma saquinha de uma brocha para mandar a Luís. Uma Alçoida podia levar. Ele disse, sim, leva. Mas ela, nesse dia à noite, havia tido de trazer à casa dele. Não veio. No outro dia levantou-se, parecia que ele levantou-se cedo bastante, mas chegou à casa dele já não estava. Já tinha um quadro de praça do quarto pico aqui os quadros. E ela lembrou-se que o outro morava para lá da Ribeira, não havia ponte, que as aulas tinham levado a ponte, o qual ia só até a casa de Joaquim Neves. E ela lembrou-se de levantar ao dia adiante, chegou lá, já não estava, já tinham andado. E ela caminha a caminho do quarto pico, a pé, com a saquinha das bolachas, e foi apanhar o Terralta no quarto pico. Porta meia brada. Uma viagem grande. Uma viagem grande. Sabe quantos quilómetros são? Eram cerca de 20 km. E era-se ali a por São Roque abaixo e o barco desapega de quarto para fora. Na Cidadez. Nossa, na guicha, ela apanhou lá. O Sousa, quando me disse aqui na terceira, eu disse também, nunca mais faço uma coisa dessa. E o senhor, quando recebeu lá essa encomenda, ficou contente? Fiquei contente, mas fiquei triste ele ter dado aquela grandíssima caminhada que ele disse-me. Ela falou comigo, mas não apanhou em casa e foi-me entregar isto no quarto pico ao barco. E o senhor não tinha hipótese de telefonar para ela? Cá, telefonar cá, nada. Já se falava em telefone nesse tempo. E ela nem sequer tinha dito nada em casa? E ela não tinha dito nada em casa. Ia para o quarto pico. E passou o dia quase todo e de volta? Não, ela foi ao quarto pico e veio para trás a pé outra vez. E não sei em que horas é que ela chegou a casa, mas ela fez aqui depressa. Fez aqui depressa. Já viu o que é uma mãe? Com 55 anos. Tinha 55 anos nesse tempo. E meu pai, quando minha avó morreu, aquela avó que eu falei aqui, tinha achado a barriga da farinha, ela morreu e o filho mais velho que ficou em casa morreu 4 dias depois. Ela morreu na noite de Natal e ele morreu no dia 28. Na noite de 28. E depois tinham que fazer uma relação de bens, coisas daquilo, para entregar às finanças. Meu pai tinha mais 3 irmãos, mas um estava na tropa no Foial, que apanhou a tropa de 14, outro estava no Brasil e outro estava na América. E meu pai, que estava sozinho em casa, deu-me, e era a mãe, e uma irmã mais velha do que ele, e uma mais nova, que tinha 11 anos só. E o meu pai, no dia que estava para ir entregar isso às finanças, amanheceu com chuva. Sim, chuva, mas ali para as 10, 11 horas, começou a ficar bom. E disseram aos avós, estou a dizer, vai só às finanças. Isto no mês de janeiro, dias pequenos. As finanças no Cais do Pico. Quarto pico. E ele pega naquilo, saí de casa às 11 horas e fui às finanças entregar e às 4 horas da tarde estava em casa. 5 horas para fazer as viagens para as Barbadas. Foi andar Caminho velho. Uma parte era caminho velho, volteados. Não havia estrada. Em 1916. Ele tinha 18 anos. Em 1916. Ele nasceu em 1898. Nessa altura ninguém se queixava. Ele queixava. Aquilo é que era pernas para andar. Ele disse que ia às carreiras. O guarda dava para dar às carreiras. Era às carreiras. Agora a pessoa boca abaixo. E às vezes havia alguma pessoa que dizia rapaz. Não mandava a orelha. Era nada. Ele disse também, se eu estou lá, estou aqui em cima do balcão e virou outra vez na mesma marcha para cima. Era muito penado. Nas matanças do porco, que fazia-se, era uma festa... Era uma festa da família, praticamente. As famílias juntavam-se. Era uma festa da família. Fazia-se a matança, cozia-se já nos dias antes para a matança, fazia-se pão de milho, bolo, pão de trigo, massa cevada, e às vezes já picavam salsa na véspera do dia, sem apanhar salsa, juntavam-se já uns a picar salsa. No dia antes matavam o porco, apanhavam aquilo tudo, gente almoçava. O almoço antes de matar o porco. O que era? Era pão e queijo e café.
Antes de matar o porco era aquilo, pão e queijo e café. Depois ao meio-dia tinha quase me arranjava um peixe, arranjava uma coisa de peixe, e era o fígado do porco, fazia um jantar. À noite era a molha, fazia uma molha com bofe, não usávamos bofe, mas aquelas coisas, bofes, e morcela frita, também para comer. Eram as comidas. E aí juntava-se a família toda, uma família grande, juntava-se tudo, a família toda, o mais velho, o mais novo, estavam todos ali. Não havia churrasco? Não havia churrasco. E comiam numa mesa pequena. Tinham que levantar, sentar e levantar várias vezes. Os pratos. Mas era uma alegria, estavam todos juntos. Consolavam-se, falavam nisto, falavam naquilo, falavam nos trabalhos, falavam. Faziam chamarrita? Às vezes faziam também. Às vezes faziam também chamarrita. Chamarrita chamavam de porta fechada, que era praticamente só para famílias. Mas às vezes, eu lembro uma vez a gente fomos à tarde, a gente tinha aqui um grupo de bailar, éramos 5, andávamos sempre juntos a bailar. E souberam com um João Jorge na tarde, que era vizinho daqueles, tinha matado porco. E chegámos lá, era a porta fechada. Mas bateram à porta, o João Jorge, o dono veio abrir a porta e viu a gente e disse que a gente entrasse. E a gente bailava lá umas chamaritas. E viemos por baixo, fomos pouco a mão em cima, estavam a fazer um folga com a mim e foram bailar pouco a mão em cima também. E havia o cantar às morcelas ou alguma coisa da matança? Havia rapazes que eu lembro-me de haver aqui um grupozinho de cantar às morcelas. Eu nunca ajudei a fazer isso, mas eu lembro-me de haver uns rapazinhos que cantavam às morcelas. Sou dono da casa, não está direito, não está torto, tivemos a notícia que matou o vosso porco. E tinha mais um verso que eu então já não sei, mas era assim, os rapazes andavam entretidos aqui, que iam aos casos, abriam a porta, estavam contentes, viam um coinho de coisa, ali iam-se embora para outra casa, porque naquela altura matava-se porcos. Hoje só se mata porco ao sábado, mas naquela altura matavam todos os dias da semana e mais de uma casa por semana, porque toda a gente matava porcos, não podiam ser só ao sábado. Era todos os dias da semana e havia semanas que matavam 3 e 4 num dia. Não, na mesma casa? Não, uma casa aqui, outra casa ao lado, outra casa ao lado. E a pessoa que matava os porcos ganhava alguma coisa com isso? Não. Até em nossa casa quem matava era sempre um tio meu, um irmão do meu pai, e depois ele vinha desmanchar o porco, no dia adiante de madrugada ele vinha desmanchar o porco, desmanchava tudo. E não tinha direito a levar um bocado de carne? Não, a minha mãe então fazia uns torreminhos, ele mandava um bocadinho para cima, para a minha mãe fazer os torremos, e a minha mãe fazia os torreminhos, quando acabávamos também ao pouco, íamos por sempre, então almoçavam os torremos, e inhamos, os punhos de vinho. Mas ele se metia e corria muitas casas a matar porcos, corria muitas casas, a matar porcos e desmanchar, e era mestre nisso. O senhor mandava chamarrita? Eu não. Eu cheguei a mandar alguma vez, mas não gostava. Eu gostava mais de que vocês fossem mandar. E eu só bailava, eu gostava muito de bailar. Mas bailar só os outros fossem mandando e eu ia só bailando, dava voltinhas de roda e estava-me ali à minha vontade. E ainda hoje bailavam a chamarrita? Hoje não ia ao em pé talvez. E acabei a gambar para a banda, certeza. Não usa bengala? Uso a bengala quando vou aqui, vou à igreja, ou que mais longinho, vou à bengala. Mas para trabalhar no campo não precisa? Para trabalhar aqui no campo não precisa. Está entretido, esquece. Estou entretido ali. Esquece que é preciso usar bengala. Às vezes dou uma ranquilhadelazinha, mas vamos andando. Estava com 90 anos, o meu pai morreu com 75. E a olhar aquele mais velho que estava com morreu com 95. Fez agora no dia 30 de janeiro, 6 anos. Ele morreu. Ele estava agora com 101 anos. Estava no ano de 101 anos. É. Tem que se lembrar do favor. Sim, senhor. Ok. Olha, muito obrigado por este bocadinho. E que Deus lhe dê muitos anos de vida. Desculpe um pouco e mal feito, mas... Não, muito bonito, muito bonito. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais.
Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.